Muito bem, pessoal. Vamos para o terceiro item aqui das qualidades diferenciais da dissertação. Lembrando, aqui são aqueles elementos, eu diria, é o tempero, é o sazon. Lembra do sazon, tempero do amor? Então, é o sazon que pode dar um novo sabor, um novo paladar para o seu prato e fazer com que você atinja realmente a nota máxima. Vamos lá? Eu já coloquei setinhas para você lembrar. Olha, uma redação que consegue a nota máxima tem pelo menos 6 qualidades diferenciais. Na verdade, tem uma sétima, mas eu vou deixar para depois, tá? Que qualidades diferenciais são essas? Algumas são óbvias, outras nem tanto. Primeiro, uma redação só é nota máxima se ela tiver o diferencial da clareza. Opa, como assim? O que significa clareza? Pessoal, redação nota máxima não tem firula. Redação nota máxima é matar no peito e chutar pro gol. Dito de outro modo, em relação a, por exemplo, escolha vocabular, não é para você ficar decorando palavras difíceis que as pessoas só conhecem porque olharam no dicionário, acreditando que você vai causar uma boa impressão. Banca inteligente não gosta de firula. Banca inteligente não gosta de palavra difícil porque normalmente elas não contribuem para nada. Então, muitas vezes até cria um distanciamento em relação ao restante do texto. Tem aquele cara que decora 5 palavras ou expressões, sei lá, indubitavelmente, outro sim, destarte, e aí cria aquele texto horroroso, né? Indubitavelmente, outro sim, destarte, o problema é, né? Ou seja, ele erra na concordância, erra na ortografia, erra em tudo. Não pode. Escreve do jeito que você se comunicaria num registro formal com o distanciamento analítico que o texto dissertativo pede. Isso é ser claro, isso é não fazer firula, isso é não ficar enrolando. Por falar em enrolar, eu vou colocar aqui a segunda grande característica, tem tudo a ver com esse verbo que eu acabei de utilizar. A segunda qualidade diferencial de uma redação nota 1000 é a qualidade da concisão. Muita gente nesse momento deve estar dando pause para procurar no dicionário o que significa ser conciso. Eu explico para vocês. Pessoal, ser conciso é simples. É o contrário de ser prolixo. Aí você fala, agora sim. Entendi porcaria nenhuma, Rafael. Como assim? O que é prolixo? Não sei o que é concisão, não sei o que é prolixidade. Vou dar um exemplo bem prático para vocês, pessoal. Vocês têm algum amigo para quem vocês ligam num dia assim e falam, e aí, amigo, como é que foi o show ontem à noite? Sua pergunta é básica. Ontem à noite eu vi um show, você quer saber como foi o show, você pergunta para o seu amigo como foi o show. E você está esperando ele dizer, o show foi bom, o show foi médio, o show foi ruim, o show, sei lá, vai falar do show. E aí, nesse momento, você que ligou, você que está pagando pela ligação, o seu amigo responde. O show ontem? Pois é, cara, então, vou te contar. Quando eu acordei de manhã, eu acordei meio passando mal, fui tomar meu café, não caiu bem, acabei tendo que, sei lá, vomitar, depois eu saí meio indisposto, e aí eu tava andando na rua e aí eu dei uma topada, machuquei o dedo. Lembra, o show foi à noite, ele tá falando de quando acordou. Dei uma topada, machuquei minha unha já tava machucada da semana passada. Não lembra não, que semana passada eu fiquei jogando bola, enfim. E aí eu almocei, depois encontrei fulano, depois o dia foi blá, blá, blá. Ele conta o dia inteiro. Quando chega na hora do show, ele fala, então, como meu dia foi uma porcaria, o show acabou sendo ruim. Qual foi a maldita pergunta que você fez pro seu amigo? Como foi o show? Qual era a maldita resposta que ele tinha que ter te dado? O show foi ruim. Sei lá por quais motivos, mas o show foi ruim. Ele contou o dia inteiro para chegar 15 minutos depois da resposta. Ele foi extremamente prolixo. Prolixidade é uma qualidade de uma redação? Não. Prolixidade é mal vista em textos dissertativos. Você deve ser o contrário de prolixo, agora sim. Você deve ser conciso. O que significa ser conciso? Compacto, breve, direto, objetivo, dizer o máximo com o mínimo de palavras. Ir direto ao ponto e não encher a famosa linguiça. Não sei se vocês usam isso no Brasil inteiro, mas aqui no Rio a gente tá enchendo linguiça, ou seja, está enrolando e não está chegando onde deve chegar. Então, eu vejo pessoas que querem dizer que, sei lá, a democracia não dá certo no Brasil. Essa é a frase que o cara quer colocar. Só que ele vê que ela é meio curta, ele quer ganhar espaço e ele vai substituindo. Democracia, regime democrático. Não dá certo, não produz os efeitos originalmente pretendidos pelos seus idealizadores. No Brasil,
na amada pátria-mãe brasileira. Estou inventando, tá? Mas o cara poderia ter escrito: a democracia não dá certo no Brasil, ponto. E ele diz: o regime democrático não produz os efeitos originalmente pretendidos por seus realizadores na amada pátria-mãe brasileira. Falou bonito, mas enrolou pra caramba. Ele foi extremamente prolixo e nós devemos ser concisos. Deu para entender? Tranquilo? Clareza, concisão. Eu estou botando aqui, todas começam com C para lembrar melhor, mas as duas próximas são primas e irmãs e eu já citei nesse módulo. Clareza, concisão estão associadas a coerência, primas e irmãs, tá? E toda vez que eu falo em coerência, tananã, vem também a coesão. Pessoal, não vou estressar esses pontos aqui, não vou aprofundar esses pontos porque nós vamos ter um módulo inteiro só para falar sobre coerência e coesão. Mas de forma bem simplista, o que é coerência? É a sequência lógica das ideias. Como assim sequência lógica das ideias? Ué, posso dar vários exemplos. Digamos que eu tenha, vou usar aqui como rascunho, tá? Digamos que eu tenha um parágrafo para causas de um problema, um parágrafo para consequências de um problema e um parágrafo para soluções de um problema. Qual é a melhor ordem? Qual é a ordem mais lógica ou qual é a ordem mais coerente? Causas, consequências e soluções? Ou consequências, causas e soluções? Ou soluções, causas e consequências? Gente, eu acho que todo mundo intuitivamente sabe qual é a ordem mais coerente. É exatamente essa aqui. Eu começo pelas causas, ou seja, a raiz de um determinado problema, depois mostro o que pode acontecer, consequências, caso esse problema não seja resolvido, e por isso eu proponho soluções. Soluções que vão impactar essas causas e evitar essas consequências. Me parece uma ordem lógica, coerente, de acordo com aquilo que se espera. Eu poderia fazer outro teste, falar, olha, eu tenho um argumento, vou botar aqui com outra cor, eu tenho um argumento menos forte, vou botar aqui, menos forte, eu tenho um argumento médio e eu tenho um argumento mais forte. Aqui ficou, deixa eu ver, eu tenho um argumento menos forte, eu tenho um argumento forte e eu tenho um argumento mais forte, que o médio poderia dar algum tipo de dúvida. Qual é a melhor ordem? Eu acho que a maior galera ia falar, eu começo com o mais forte, porque aí eu garanto que vou causar impacto. Outras pessoas diriam, não, eu começo primeiro com o forte, depois o menos, depois o mais. Outros diriam, eu faria exatamente nessa ordem porque eu vou aumentando a noção. Não existe um gabarito, mas eu, Rafael, penso sobre um viés de coerência o seguinte, cara, quando é que eu vou receber a nota? Quando é que o corretor vai atribuir uma nota para minha redação? É depois de ler o início? É depois de ler o meio? Ou depois de ler toda a redação, inclusive o fim? Depois de ler toda a redação. Então eu quero aumentar a boa impressão dele ao longo do texto ou diminuir a boa impressão dele ao longo do texto? Eu quero aumentar. É claro que o texto como um todo é uma coisa só, mas eu posso fazer com que gradativamente ele vá percebendo o quanto eu sou bom e desenvolto nisso. E nesse caso, eu começaria exatamente assim, mais uma vez, do menos forte, não estou dizendo que não pode ser de outra forma, mas eu faria exatamente assim. Primeiro eu vou usar o menos forte, depois eu vou usar o médio forte e depois eu vou usar o mais forte. Por quê? Porque eu começo já, veja que nenhum deles é fraco, se for fraco eu nem uso. Eu dou uma boa impressão, ele, nossa, isso faz sentido, mas ok. Depois eu vou para um argumento ainda mais convincente, agora eu gostei. Depois eu vou com um golpe mortal, joelhada voadora, bum! Venço o corretor, fazendo com que ele se convença com o argumento mais forte, mais impactante daquele contexto. Essa é a ordem que eu vejo mais coerente, e coerência tem tudo a ver com coesão. O que é coesão? Coesão, pessoal, tem a ver com, só para vocês terem uma noção, coesão tem a ver com ligação das partes do texto. Não é só isso não, também tem a ver com repetição de palavras, mas como eu disse, a gente vai ter uma aula inteira só para falar sobre coesão, mas aviso, nota máxima é um texto coeso. Coerência e coesão estão intimamente ligadas. E aí, eu posso ir para as duas últimas, que não são as duas últimas, ainda tem a sétima, tá? Mas as duas últimas que são, você só tira a nota máxima se trabalhar com profundidade e, além de profundidade, uma pitadinha de originalidade. Como assim profundidade? Como assim originalidade? Olha, eu vou dar um exemplo, elas estão associadas, tá? Mas eu vou separá-las aqui. Como assim profundidade? Deixa eu tirar isso aqui, ficou só como um rascunho, tá, pessoal?
Deixa eu tirar aqui. Imaginar o